Boa noite. STF divulga vídeos das delações do casal de marqueteiros do PT. João Santana e Mônica Moura revelam bastidores das campanhas de Dilma e Lula e dizem que os dois sabiam do esquema de Caixa 2. Antônio Palocci decide fazer delação premiada. Ex-ministro contrata advogado especialista em acordos judiciais. Ao menos 70 países, incluindo o Brasil, são afetados pelo maior ataque virtual da história. Sistemas de comunicação de empresas e serviços públicos em todo o mundo saíram do ar. Polícia Federal deflagra a operação que apura fraudes em aportes feitos pelo BNDES à JBS Friboi, de mais de 8 bilhões de reais. O grupo é dono de marcas como Seara e Swift. Ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, também foi alvo da operação. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Pelo menos 70 países, incluindo o Brasil, foram afetados nesta sexta-feira pelo que parece ser o maior ataque virtual da história. Sistemas de comunicação de empresas e serviços públicos saíram do ar. À 1h49 da tarde, o Tribunal de Justiça de São Paulo soltou um comunicado urgente para que todos os funcionários desligassem imediatamente os computadores. Foi um dos primeiros órgãos públicos no Brasil a identificar o ataque cibernético. O Ministério Público também foi invadido e saiu do ar. Várias agências do INSS no país foram afetadas e ficaram sem acesso à internet. No Ceará, as portas fecharam e quem tinha horário agendado vai ter de remarcar. Sites de outras instituições, como Itamaraty e a Petrobras, também saíram do ar, mas alegaram precaução e não invasão. Servidores aqui do Brasil e de todo o mundo encontraram nos computadores telas como essa. Um aviso dos hackers é que o ataque funciona como um sequestro. O vírus virtual invade o sistema, rouba todos os dados e só libera mediante pagamento. E esse pagamento, esse resgate, no valor de cerca de $300, o equivalente a R$940. Só que a pessoa tem só 3 dias para pagar, senão esse preço dobra, aí ela tem 1 semana, se não fizer o pagamento, a ameaça é que todos os arquivos da máquina serão deletados. O ataque teria se aproveitado de uma falha no Windows, detectada pela própria Microsoft em março desse ano. Essa brecha seria usada pela Agência Americana de Espionagem nas ações de investigação. E essa ferramenta teria sido roubada pelos responsáveis pelos ataques de hoje. O sistema bancário foi poupado. Em geral, isso acontece por interesse dos próprios hackers, que precisam dos bancos ativos para receber os resgates. Um dos primeiros lugares a perceber a invasão foi o Sistema Público de Saúde da Inglaterra. O serviço ficou comprometido, houve cancelamentos de consultas e ambulâncias foram redirecionadas para outros hospitais. Na Espanha, diversas empresas, como a Telefônica, também identificaram tentativas de invasão. A maior parte foi detectada na Rússia. O medo se espalhou entre usuários de internet. O especialista em segurança virtual, Rogério Reis, explica que medidas simples podem ajudar a proteger as informações das pessoas. Para se proteger contra esse tipo de ataque, basicamente os usuários devem manter seus computadores atualizados e usar um software antivírus. Polícia Federal deflagra a operação que apura fraudes em aportes feitos pelo BNDES à JBS Friboi no valor de mais de 8 bilhões de reais. O grupo é dono de marcas como Seara e Swift. As operações sob suspeita ajudaram a JBS Friboi a se transformar na maior empresa de processamento de carne no mundo. Os empréstimos realizados pelo BNDES a partir de 2007, durante o mandato do ex-presidente Lula do PT, tinham por objetivo a aquisição de empresas do ramo frigorífico no Brasil e nos Estados Unidos. Segundo as apurações, a liberação dos recursos foi executada sem exigências de garantias e obrigações contratuais, o que, segundo a Polícia Federal, gerou um prejuízo de 1 bilhão e 200 milhões de reais aos cofres públicos. Chamou a atenção a velocidade da liberação do dinheiro após contratação de uma consultoria pela JBS, que teria ligações com o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, do PT. Preso em Curitiba pela Lava Jato, Palocci é investigado nesta operação, mas não foi alvo de mandados. A Justiça Federal autorizou 20 mandados de busca e apreensão e 37 mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a comparecer ao depoimento, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Entre os alvos das conduções estão os donos da JBS, Wesley e Joesley Batista, e o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Joesley e Luciano não puderam ser ouvidos, pois estão viajando no exterior.
A Justiça negou o pedido de prisão contra os irmãos Batista. O juiz da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, Ricardo Soares Leite, avaliou que por hora ela não seria necessária, mas ordenou a apreensão dos passaportes e o bloqueio dos bens dos investigados. Wesley e Joesley também estão proibidos de fazer mudanças na estrutura de suas empresas e de abrir novas empresas no Brasil e no exterior. O Grupo JBS já faz parte de outras investigações. Ontem, a Eldorado Celulose, uma empresa do Grupo JF, controlador da JBS, foi alvo da 4ª fase da Operação Lama Asfáltica no Mato Grosso do Sul, que apura, entre outros crimes, fraudes em licitações. Na Lava Jato, a JBS é suspeita de pagar propina para conseguir a liberação de recursos do Fundo de Investimentos do FGTS, uma fonte barata de financiamento. Segundo a delação do ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Fábio Cleto, o dinheiro foi dividido entre ele, o ex-deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB, e o doleiro que intermediou a transação, Lúcio Funaro. A JBS também é investigada na Operação Greenfield, que apura fraudes em fundos de pensão de estatais. Em nota, a JBS afirmou que os investimentos do BNDES ocorreram sob o crivo da Comissão de Valores Mobiliários e em acordo com a legislação vigente. Segundo a empresa, Wesley Batista foi por conta própria prestar depoimento à Polícia Federal e Joesley está fora do país. A JBS disse que não sabe a data de retorno dele ao Brasil. A defesa de Luciano Coutinho disse que todas as operações com a JBS foram feitas dentro da mais absoluta regularidade e que está à disposição das autoridades. Em um vídeo, a presidente do BNDES, Maria Silvia Santos, declarou que o banco colabora com as autoridades na apuração. Eu queria dizer que nós, que respondemos pelo BNDES, e todos os empregados dessa instituição são os principais interessados em que se apure quaisquer eventuais fatos que tenham ocorrido em relação às suas operações. Queria dizer também que nós cooperamos regularmente, cotidianamente, com todas as autoridades públicas, com os órgãos de controle, Ministério Público, Polícia Federal. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Como a gente viu, a polícia começou a investigar empréstimos do BNDES para pelo menos uma grande empresa. Mas o que é o BNDES? Por que as grandes empresas, em especial, gostam tanto dele? É um bancão que dá empréstimos em condições especiais, isto é, com juros menores que os de mercado em geral e com prazos longos. Por quê? Porque o sistema financeiro do Brasil é meio primitivo. O sistema financeiro daqui empresta em prazo curto e com juro alto demais. Para fazer grandes investimentos que demoram a dar retorno, não dá para pegar empréstimo em banco normal. Empresa pequena, inovadora, também fica sem crédito. Qual o problema maior do BNDES, que é um bancão estatal? No final dos anos Lula e nos anos Dilma, houve um imenso, extraordinário exagero no BNDES. Emprestaram demais, a juro muito baixo, para as empresas investirem, para o país crescer, mas as empresas pouco investiram a mais. O dinheiro do banco, em parte, vem do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Isso mesmo. Mas era pouco para os planos muito errados e grandes de desenvolvimento do PT. O governo, então, emprestou dinheiro para o BNDES. Desde 2008, cerca de 500 bilhões de reais. Meio trilhão de reais. Mas o governo não tinha esses 500 bilhões. Foi ao mercado financeiro e tomou esse dinheiro emprestado, pagando uma certa taxa de juros. Fez mais dívida cara. Mas o BNDES empresta esse dinheiro a uma taxa de juros muito menor. Ou seja, no fim das contas, o governo toma emprestado a uma taxa alta e seu banco empresta uma taxa pequena para as empresas, por vezes abaixo da inflação. Quem paga essa diferença? Cai na conta do governo, na nossa conta, dos impostos. Para piorar, esse processo todo mal deu resultado. O governo fez muito mais dívida, pagou muito mais juros, ficou muito mais encrencado, mas o investimento em novos negócios não aumentou. Foi um desastre. Como são escolhidas essas empresas que recebem empréstimos baratos e dinheiro da sociedade via BNDES? Muitas têm bons projetos, mas nem sempre precisam de dinheiro barato. Em outros casos, ficou a suspeita de que se deu empréstimo barato porque as empresas eram amigas de gente do governo. É isso que está sendo investigado. Pode ser mais um caso em que a proximidade excessiva entre governo e empresas pode acabar em promiscuidade feia. Boa noite. Ex-ministro Antônio Palocci decide negociar acordo de delação premiada na Lava Jato. Hoje mesmo, ele afastou o seu advogado do caso, o criminalista José Roberto Batóquio, contra o acordo.
Palocci já contratou outros 2 advogados em Curitiba, Adriano Bretas e Tracy Reinaldetti. O ex-ministro é réu em 2 processos na Lava Jato e teme que suas condenações possam ultrapassar os 30 anos de prisão. Hoje, na Operação Bullish, deflagrada pela Polícia Federal, Palocci foi apontado como um dos intermediários de financiamentos que teriam gerado propinas para o PT. Uma das hipóteses investigadas pela PF e pelos procuradores é de que o partido ficava com parte dos repasses do BNDES. Palocci também é citado em diversas delações da Odebrecht com o codinome de Italiano. Ele é acusado de defender os interesses da empreiteira enquanto era ministro em troca de propina. Com a delação, Palocci deve desistir do pedido de habeas corpus que está para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin decidiu que o pedido não será julgado pela 2ª turma do Supremo, que soltou 4 investigados da Lava Jato em menos de uma semana. O ex-ministro José Dirceu, os empresários Eike Batista e José Carlos Bunlai e o ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu. Supremo Tribunal Federal divulga vídeos das delações do casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura, responsáveis pelas últimas campanhas do PT. Em um dos depoimentos aos investigadores da Lava Jato, João Santana disse que Lula e Dilma sabiam da existência de Caixa 2 nas campanhas. Em um dos vídeos, João Santana conta detalhes como Lula tinha conhecimento do pagamento de Caixa 2. Seu João, com relação ao conhecimento dos candidatos Lula e Dilma nas campanhas presidenciais sobre o Caixa 2, eles tinham conhecimento dos pagamentos feitos através do Caixa 2? Sim, ao longo da convivência do trabalho ficou claro que sim. No início, surgia apenas como indícios, mas depois se comprovar isso através de abordagens diretas com eles sobre esse tema. Indícios, só para recordar 2, por exemplo, toda vez nas negociações da campanha de reeleição de Lula e na primeira campanha de Dilma, que Palocci sentava com Mônica para negociar valores, ele nunca dava a palavra final na mesa, porque dizia, olha, eu preciso, a palavra final tem que ser do chefe. No caso, o chefe era o presidente Lula. Outro indício, quando havia grandes atrasos e o poder e a eficiência dos apelos de Mônica não funcionava, e eu tinha que acender aquilo que nós referimos como um alerta vermelho, eu tratava diretamente com o candidato. A primeira abordagem também direta e mais crucial com o presidente Lula que eu tive sobre Caixa 2 foi no episódio que eu me referi, no anexo 5, da ajuda para a campanha de El Salvador, da campanha de Maurício Funes. Quando eu trouxe um recado no final da campanha deles que precisava de dinheiro e o presidente Lula mandou que eu procurasse o Emílio Odebrecht. Segundo Santana, o ex-ministro Palocci, que foi preso pela Lava Jato em setembro, intermediou os pagamentos por fora para a campanha à reeleição de Lula em 2006, logo após vir à tona o escândalo do mensalão petista. De acordo com os marqueteiros, a campanha custou 24 milhões de reais. 14 milhões entraram via Caixa 1 e os outros 10 milhões via Caixa 2. Quando fui fazer a primeira campanha de reeleição do presidente Lula, eu digo, olha, vamos fazer pelo Caixa 1, porque vocês estão vindo de um escândalo sem tamanho que pode prejudicar todo mundo. O mensalão. Mesmo assim, o Palocci no primeiro momento disse que sim, depois imediatamente nas negociações com o Mônica já colocou uma cláusula, mas nós conseguimos pelo menos aumentar o valor nominal. O percentual, que antigamente podia ser 40% de oficial e 60% de Caixa 2, etc., eu acho que invertemos a lógica para 70% de oficial e 30%. Tanto que se os senhores examinarem os arquivos do TSE, vão ver que as nossas campanhas têm um crescimento exponencial do valor oficial, comparado às antigas e até de uma para outra nossa. A defesa de Lula disse que a perseguição política por meios jurídicos ao ex-presidente fica mais clara a cada dia e que as delações não provam nada. Neste trecho, o marqueteiro fala de Dilma Rousseff. Santana disse que abordou o tema Caixa 2 com a petista em diversas oportunidades. De acordo com ele, a ex-presidente designou o ex-ministro Guido Mantega para tratar dos pagamentos via Caixa 2 na campanha de reeleição. Abordei diretamente o tema em várias oportunidades, principalmente durante seu primeiro mandato, porque nós já tínhamos uma relação mais de confiança. Por exemplo, no primeiro semestre de 2004, eu tenho aqui anotado, eu
Perdão, primeiro semestre de 2014, quando eu me queixei de um atraso ainda da outra campanha, que estava sofrendo um atraso, já havia pagamento sendo feito, eu acho, inclusive hoje, eu me recordo, talvez algumas parcelas já tinham sido feitas pelo ZIBI, na dívida antiga, mas ainda tinha de ficar dívida que não foi paga. Ela disse, olha, eu quero primeiro lhe tranquilizar em relação à campanha de 2014. Eu estou criando um sistema que você, pela primeira vez, poderá ser pago até antecipadamente. O que ela quis dizer com estou criando um sistema? Que ela assumiu o controle da gestão financeira, pelo menos no que diz respeito, eu imaginava e acho que sim, ao marketing, e que isso dava garantia. E era um valor de algo em torno de 35 milhões. E ela foi quando ela disse que quem ia cuidar disso era o ministro Guido Mantega. Você chegou a expor para ela o valor? Qual era? Isso, Mônica, depois, estou resumindo para não ser falou que era de 35 milhões. E houve um compromisso do Guido Mantega de pagamento de 35 milhões. E o que acontece é só para dizer que eu voltei a tratar esse tema outras vezes com o presidente, dizendo, isso já era campanha, já estavam gravando, e Júlia Gonçalves, infelizmente, não foi aquele compromisso, não foi honrado. Ainda tem dívidas e a dívida continua. Ela disse, não, vou ver, e mostrou surpresa, queria saber, queria procurar saber por quê. Mônica, em setembro, voltou a se referir, durante um intervalo de uma gravação que eu fiz com ela, e terminou ficando uma coisa que não se resolveu plenamente. E outra vez que foi o tema Caixa 2 tratado mais explicitamente com o presidente, já foi quando ela já nos abordou. Ela me abordou primeiro, em setembro, sobre a segurança, se os depósitos, ela se referia a alguns outros depósitos, não exatamente os 35 milhões que não foram feitos. Na íntegra, foram feitos de forma segura. É quando Marcelo Odebrecht estava começando a mandar recados de que ia acontecer vazamento, se a Operação Lava Jato não fosse suscitada, o escândalo ia chegar, porque ia me atingir, etc. Então, foi quando ela novamente me chamou, tratou do tema, e eu com ela disse, olha, ela me perguntou, João, os depósitos estão feitos de forma, eu já me referi a isso, mas só acho que de voltar. Forma segura, eu disse que sim. Um ano de Michel Temer como presidente. Em um evento no Palácio do Planalto, Temer fez um balanço sobre o governo e voltou a pedir pacificação. No começo do discurso, Michel Temer falou sobre a situação do país quando assumiu o cargo. Vocês se lembram da situação que encontramos há exatamente um ano. Rombo bilionário, Meirelles, nas contas públicas, a mais grave recessão econômica da história brasileira, desemprego preocupante, inflação galopante e juros absurdamente altos. Temer destacou o esforço do governo em uma agenda de reformas. Disse que tem confiança na aprovação das mudanças na Previdência e defendeu uma reforma tributária. Que significa, de forma bem resumida, simplificar e tornar os impostos mais justos. O presidente afirmou que está comandando uma travessia em referência à metade do mandato que assumiu com o impeachment de Dilma Rousseff e novamente pediu pacificação. Eu tenho a honra, a alegria, a felicidade de liderar a travessia e eu farei. É o meu dever. Este ano vivido, estamos comemorando um ano, não é? Comemorando não, registrando um ano, foi intenso e o saldo, como puderam verificar, é positivo. Faltava pacificar o país. Nós não queremos brasileiros contra brasileiros. Nós queremos brasileiros com brasileiros. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre esse um ano de governo Temer. Michel Temer e seus auxiliares falaram sobre quase tudo na festa de aniversário de um ano do governo. Só não trataram de um tema que preocupa a maioria dos brasileiros, a corrupção. O governo preferiu concentrar o discurso no esforço para recuperar a economia. Guiando-se por autocritérios, Temer avalia que seu governo é um sucesso. Indicadores como inflação e juros, de fato, sinalizam uma melhora no ambiente econômico. Sob Temer, o governo parou de cavar o buraco. Mas o caminho de volta até a beira do abismo será longo. Até aqui, o resultado não justifica tanta festa. Só no dicionário, o sucesso vem antes do trabalho. E o brasileiro tem uma enorme dificuldade para entender um presidente que
que promete uma nova ordem econômica abraçado a ministros e auxiliares que estão atolados no lodo da velha ordem política. O balcão de Brasília não foi desativado. É nele que Temer negocia a aprovação de suas reformas. Esse filme é conhecido e a Lava Jato mostra que ele não tem um final feliz. Boa noite. Voltamos a falar sobre a delação dos ex-marqueteiros do PT. Em mais um vídeo divulgado, Mônica Moura disse que a ex-presidente Dilma Rousseff usava um e-mail fictício para fazer alertas sobre os avanços da Lava Jato. Segundo Mônica Moura, ela e o marido, João Santana, usavam este e-mail para trocar informações com Dilma. Mônica entregou ao Ministério Público Federal um registro com as imagens do e-mail que diz ter usado para trocar mensagens com a ex-presidente. As fotografias estão em uma ata lavrada em julho de 2016, num cartório de Curitiba. A marqueteira contou aos investigadores que, para evitar vazamento ou rastreamento, as mensagens eram escritas, mas não enviadas. Bastava um deles acessar a conta, ler e depois apagar a mensagem. Eu preciso ter um contato com você, porque as coisas podem evoluir, eu quero falar com você sempre. Mas a gente não pode falar por telefone. Como é que a gente vai fazer? Vamos ver uma maneira, você pode ficar vindo a Brasília? Eu falei, não, meio complicado para mim também, eu estou de férias. Eu abri esse e-mail, criamos um nome lá na hora, ela que deu sugestão de o nome do e-mail. Qual é o nome do e-mail? Yolanda. E aí botamos um nome, Yolanda, um número, Yolanda 2606, uma coisa qualquer. E criamos uma senha, eu criei uma senha. Segundo Mônica, as mensagens trocadas eram cifradas. Então eu recebi a seguinte mensagem um dia dela. O seu grande amigo está muito doente. Os médicos consideram que o risco é máximo. E o pior é que a esposa dele, que sempre tratou dele, agora também está doente. Com o mesmo risco. Os médicos acompanham dia e noite. O médico é o Eduardo. A marqueteira disse também que as informações da Lava Jato, repassadas por Dilma, eram dadas à ex-presidente por José Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça de Dilma e advogado-geral da União. Cardoso foi também o advogado da petista no processo de impeachment. Ela tinha essas informações? Pelo ministro José Eduardo Cardoso, segundo ela. Ela falava, José Eduardo está me informando que logo há pouco já estão com a conta do Eduardo Cunha, já está com a conta. Nessa época já tinha aparecido na imprensa? O que? Do Eduardo Cunha não. Aí logo depois apareceu. Logo depois, tipo, um mês ou dois depois, apareceu a conta do Eduardo Cunha, a famosa conta que ele negou, que era dele e tal. A primeira vez que apareceu, ele falou, ó, já pegaram a conta dele, estou muito preocupada com isso, como é que vocês estão? A senhora sabe como é que o José Eduardo Cardoso sabia? Não, ela nunca me disse. João Santana disse que Lula quis afastar a presidente da Petrobras, Graça Foster. Segundo Santana, isso teria acontecido porque ela fechou a torneira para as empreiteiras. Santana contou aos procuradores como foi este pedido. E a queixa recorrente para mim é dizer, olha, diga à presidente Dilma de que a Graça está atrasando sistematicamente o pagamento e muitas empresas vão parar obras importantes que prestam a Petrobras porque não estão recebendo. O marqueteiro disse ter repassado as críticas da Foster a Dilma, que não fez nenhum comentário. A presidenta, muitas vezes, algumas coisas, ela reagia com sempre murchou. Eu sei o que estou fazendo. Essa coisa, ela nunca passava disso. Santana disse ainda que, na época, não viu relação entre as críticas de Lula e os pagamentos das construtoras para o PT, mas que, vendo de trás para frente, entende dessa maneira. Nunca ele deixava entender que fechando essa torneira, estava fechando forma de pagamento. Sabendo que a gente sabia. Hoje, não. De trás para diante, eu entendo dessa maneira. O presidente Lula sempre ele tinha uma tendência crítica permanente às várias áreas do governo da presidenta Dilma. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. Em comemoração aos 50 anos do tropicalismo, Zélia Duncan estrela, a partir de hoje, o musical Alegria, Alegria, no Teatro Santander. Dirigida por Moacir Góes, Zélia é a mestre de cerimônias que conduz a plateia pela história desse movimento que mudou a música brasileira na década de 60. As canções são de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto, Os Mutantes e Tom Zé. Indo ainda mais longe, Claudete Soares faz show amanhã no Sesc Pompeia, revisitando clássicos precursores da bossa nova de autores como Caymmi, Vinícius, Lupicínio, Dolores Duran, Maísa
Tito Madi e Johnny Alf. Com ela no palco estará Alaide Costa. Também no Sesc Pompeia estreou ontem o espetáculo Diásporas, com 45 atores em cena reunidos nas companhias Elevador, Histriônica e Barulhentos. A dramaturgia de Cássio Pires sobre os deslocamentos de populações cria 3 povos fictícios pertencentes às culturas do mar, da montanha e do deserto. Direção de Marcelo Lazarato e música ao vivo de Gregs Livar. O Teatro Eva Hertz, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, recebe a peça Lívia, com os atores Sol Menezes e o angolano Licínio Januário, que também assina a dramaturgia. Ambos dão vida à emocionante trajetória de um casal da juventude à velhice. A comédia Não Vamos Pagar, do italiano Dario Fo, estreia hoje no Teatro Porto Seguro. Virgínia Cavendish e Marcelo Airoldi comandam o elenco, dirigidos por Inês Viana. Em cena, um grupo de mulheres decide invadir e saquear um supermercado em repúdio à alta de preços. E o Museu A Casa apresenta uma exposição de bordados escolhidos pelo curador Renato Imbroise pelo Brasil afora. A montagem reproduz a estrutura de uma casa com paredes, portas, janelas e cômodos feitos em tecidos bordados. Uma casa construída com pano, agulha e linha. Boa noite. Nós ficamos por aqui. Até segunda. Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições abertas no site gazetaesportiva.com/prova 9 de julho. Assista agora, todo seu.